Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu e a minha esposa Marta estamos viajando, vivendo, morando nesse motorhome, uma autocaravana. Hoje eu trouxe um vídeo para vocês para falar sobre alguns itens importantes que você tem que levar em consideração quando estiver comprando ela lá na vistoria. São situações que eu passei e uma experiência que eu quero passar para vocês de coisas que você pode evitar na hora de comprar o seu motorhome e aí de repente ter um elemento para negociar e para fazer uma compra mais certa. É óbvio que você está comprando um carro, é um motorhome, então eu não vou entrar aqui em detalhes dos cuidados que você tem que ter para comprar o carro. Pneu, bateria, motor, câmbio, ou seja, elementos que quando todo mundo que vai comprar um carro tem essa preocupação de carregar às vezes um mecânico junto para poder definir se aquele carro, se aquele motor é adequado para você. Então se você vai fazer longas viagens, um motor acima de 2.0, 2.4, 2.8 é melhor, mais econômico e ele rende mais nas estradas. Se você vai fazer pequenos passeios, um motor mais fraco pode ser mais barato e aí pode ser mais interessante para quem faz pequenos passeios. No nosso caso, o nosso motor é um de 2.8, é uma Fiat Ducato 2.8. Motor, o ano dela é de 2004 e ela tem 100 mil quilômetros rodados. Agora já tem mais, quando a gente comprou tinha 100 mil. Você vai levar em consideração que é um motor diesel, é gasóleo aqui em Portugal, e esses motores rodam muitos quilômetros. Então a manutenção é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer e é importante você ter cuidado na hora de avaliar o motor do seu carro. Bom, vou falar de pneus. Vamos analisar a viagem que você vai fazer. Então, por exemplo, pneus para autocaravanas são indicados os CP, que são para camping, é um pneu tipo camping, que é um pneu diferenciado dos pneus comerciais. O pneu comercial, quando fica muito tempo parado, ele fica abaloado embaixo. E isso dá um problema, porque quando você vai rodar, você sente que ele fica desbalanceado. Então tem que tomar cuidado, porque esses pneus são mais caros do que os pneus comercial. Então compra o pneu camping. Se você for para a área que tem gelo, se for viajar para áreas que tem gelo, que neva, então você pensa na compra de um pneu próprio para gelo, porque aí você evita o uso das correntes de gelo que são desconfortáveis para dirigir. O pneu para gelo, você dirige mais confortavelmente em estradas onde neva, tá? Bom, um outro ponto muito importante é a bateria da casa. Os motorhomes têm duas baterias, uma para o carro, que é uma start-stop, é uma bateria normal, que você compra até em supermercado, que varia de 50, 70, 80 euros aqui em Portugal, né? E aqui a bateria para casa tem as mais modernas, são as baterias de gel, que elas são aquelas que demoram mais para descarregar. Tem outros modelos também de chumbo que demoram mais, carga lenta, elas demoram mais para descarregar, são mais indicadas para casa. A tipo Start Stop, ela descarrega muito rápido. Então se você fica com pouco sol, que a gente tem energia solar, você acaba ficando sem bateria à noite, ou a bateria também vai desgastar muito rapidamente. Então procura ver se a bateria que está instalada no teu carro seja uma bateria de descarga lenta. Bom, assim como as baterias Start Stop são de 70, 80 euros, depende da amperagem, depende da voltagem, essas de descarga lenta, elas chegam a custar 200 euros. Então a diferença é grande na hora que você for comprar seu motorhome, isso pode fazer diferença no preço. Bom, outro ponto importante que você tem que verificar na hora da compra é o tipo de gás que está instalado no seu motorhome. Isso você pode mudar depois também, mas se você for para a Europa, para os países mais lá para o norte, você vai ter dificuldade de encontrar esse tipo de barril, de botija, de garrafa. Eles usam muito o GPL ou GLP. Então dá uma analisada, porque o custo para converter esse tipo de gás para o GLP é em torno de 400 a 600 euros, depende da oficina e depende do modelo que você quer. Nós estamos pensando em colocar um híbrido, onde aceita esse tipo de botija e o tipo GLP, que a gente pode abastecer em qualquer posto que tenha esse tipo de gás. Outro item legal para você analisar na hora da compra, que às vezes você está comprando lá na empolgação, olhando por dentro do carro, olhando o motor, e não vê, é um acessório que fica meio que escondido aqui, mas é o toldo. Então, se você quer ter um toldo no seu motorhome, vê se já está instalado, porque um desse aqui novo custa mais de 500 euros, usado um pouco menos, mas mesmo assim, se já vier instalado, é uma economia que você faz, e se não tiver instalado, é um valor que você pode colocar aí na negociação. Bom, outro
item importante que também pode entrar aí na negociação é a câmera de marcha atrás ou câmera de ré, né? A gente aqui colocou na negociação rádio Android, então ele tem som, tem GPS e tem a câmera de marcha atrás. Esse item é um item que eu chamo de item de segurança. Sem ele é possível viajar, não é obrigatório, mas ele ajuda muito, principalmente nas manobras. E um aparelho desse aqui, para você mandar instalar, no mínimo 300 euros, daí para mais, dependendo do modelo. Bom, a parte interna da casa, ela é cheia de detalhes. Então, por exemplo, o fogão, nosso fogão tem 3 bocas. Quando eu comprei a caravana, ele acendeu uma boca do fogão e falou: o fogão está funcionando, e desligou. Só que essa boca aqui não estava funcionando, eu tive que desmontar ela. Estava com os parafusos enferrujados, deu um pouco de trabalho. É uma parte de manutenção. Mas se você está ali na hora da compra, decidindo valores e tudo mais, peça para que teste os 3 bocais, e aí você pode usar aquilo como até um argumento de preço para manutenção, ou que ele arrume, né? Outro ponto importante foi a própria geladeira, né? Essas geladeiras, elas são trivalentes, elas funcionam no gás, no 220 volts quando está ligado pelo lado de fora na tomada, e 12 volts quando está em viagem ligado na bateria. Aqui, quando ele testou para mim, ele acendia as luzes, mas não gelou, porque na verdade a geladeira estava vazia, a gente nem teve tempo de testar isso. Agora a gente percebeu com o tempo que mesmo ligado no 220, a luzinha acende, mas a geladeira não funciona. Então nós vamos ter que voltar no stand para poder arrumar essa peça. Para vocês terem ideia, e espero que tenha conserto, eu acredito que sim, mas um frigorífico desse aqui custa bem mais do que 500 euros. Como são carros usados, né? São veículos que tem, esse aqui tem mais de 10 anos, cada proprietário, na mão de cada proprietário, ele vai incluindo acessórios. Assim como eu coloquei alguns acessórios, o proprietário anterior colocou alguns acessórios. Isso aqui é um acessório, é um cooler. E acompanha esse cooler uma bomba d'água com reservatório de água que joga a água aqui para cima. Quando eu comprei a caravana, eu liguei aqui e a bomba estava funcionando. Mas eu não me atentei se aquela bomba estava jogando água para cá. E ela não estava. Ela estava lá mexendo, fazendo barulho, né? Mas não tirava água de lá. Nem tinha água no reservatório quando a gente testou. Então depois eu percebi que aquela bomba precisava de uma limpeza. Simplesmente isso. E eu acabei tendo que fazer isso. Tem vídeos nossos aí mostrando a limpeza das bombas. Então, se atente se realmente todos os acessórios que você está comprando dentro do carro se estão funcionando. Se a televisão está funcionando, se os cabos estão conectados, teste a televisão, teste o fogão, teste a geladeira, teste os acessórios que vem junto. Se vier um inversor que transforma 12 volts em 220 volts, teste esse inversor, porque isso, depois que você está viajando, ainda mais se você for atravessar a Europa, você compra em Portugal e quer ir para a Alemanha, quer ir para a França, vai ser muito difícil, depois de alguns meses que você está na estrada, voltar lá no stand para poder fazer essas revisões, para poder fazer esses consertos. E mão de obra aqui na Europa é algo muito caro. E existem algumas peças que você não encontra. Você realmente tem que comprar a peça inteira de novo. Tem que comprar o módulo todo. Se quebra uma mola, você não acha aquela mola em lugar nenhum. Ninguém faz aquilo para você. Você tem que comprar o molde ou o modelo, né, inteiro. Tem que comprar a peça inteira. E isso encarece bastante a manutenção desse tipo de carro. Muitas peças, muitos acessórios só são encontrados em lojas específicas para autocaravana. Muita gente fala que na Espanha, que em outros países isso é mais barato. A gente ainda não sabe, ainda não conseguiu comprar nada nesses outros lugares, porque eu também não tenho encontrado tanta diferença assim, mas mesmo assim, quando você está em viagem, é difícil você conseguir comprar a peça e mandar para um endereço, né? Porque você não tem um endereço, nós não temos um endereço fixo, a gente está sempre viajando. Bom, nós já temos um tour do motorhome mostrando ele por dentro, tá? Mas um ponto importante que você tem que verificar na hora da compra, que é exatamente como escolher o seu motorhome, o modelo do motorhome, é a disposição interna. Mesmo que ele tenha a mesma metragem, que tenha o mesmo estilo de motorhome, a nossa é uma perfilada, só de mudar a quantidade de arrumações, de armários que você encontra dentro do motorhome, você tem uma outra sensação. Então, por exemplo, nós entramos no motorhome de um amigo nosso, do Helder Hugo, que é nosso colega, nosso amigo, e tem um motorhome muito parecido com o nosso, mas as arrumações dele são diferentes. Então ele tem uma janela aqui atrás, então dá uma sensação de espaço diferenciada.
Então, se você vai viajar, vai morar dentro do motorhome, mais arrumações podem te ajudar a guardar as roupas de inverno, roupas de verão. Agora, se você usa para temporada, vai viajar no inverno, você só vai levar roupa de inverno. Vai viajar no verão, só vai levar roupa de verão. Você precisa de menos arrumação. Então, essa é uma outra dica que você vai perceber na hora. E também teste todos os fechos dos armários, porque esses fechos, esses armários têm amortecedores. Esses amortecedores custam caro, esses fechos custam caro. Cada fechinho desse que você tiver que trocar ou tiver que instalar pode custar um valor que pode fazer parte da sua negociação na hora da compra do seu motorhome. Bom, a gente falando em acessórios e economizar na compra, né, do seu motorhome, essas travas aqui, elas custam aqui em Portugal de 40 até 100 euros. Eu vi vários modelos, tem vários modelos, depende da porta onde você vai aplicar. Eu tenho portas que não tem, né? A porta de gás, por exemplo, não tem. No nosso porta-malas também não tem. E a gente está pensando em colocar lá. Então, se vier já instalado isso em algumas portas suas, é interessante avaliar, porque isso ajuda na segurança. Aqui em Portugal é um país muito seguro, mas a gente vai viajar por diversas cidades e diversos países e pernoitar fora de campings, então itens de segurança são muito importantes. Outro item importante que existe, eu vi para vender, mas no nosso caso não dá para instalar, porque essa parte aqui nossa é plástica, é uma trava que você coloca nessa porta. Então você fecha ela aqui, por dentro você tranca com chave, ou com chave e tem sem chave. A com chave é mais cara. E aí a pessoa mesmo abrindo aqui, quebrando essa parte, ela não consegue travar. A com chave, mesmo ela quebrando o vidro, ela não consegue abrir. Se ela conseguir arrombar a porta, ela não consegue abrir a porta. E mesmo que ela quebre o vidro com chave, também não consegue. Essas travas são acessórios, mas se tiver no seu motorhome, também são um valor que você agrega aí na sua compra. Cada trava dessa vai de 70, 40 euros, depende do modelo que você está escolhendo. A gente vai ter que encontrar uma solução um pouco mais inteligente e mais econômica para isso. Porque no nosso tem coisas que não tem preço, que não tem valor. A gente não se vê acontecendo um assalto quando a gente vai passeando e as nossas duas gatas aqui dentro, né? Então a gente tem vidas a preservar também, além da nossa. Isso parece um detalhe, mas esse clique aqui é muito importante, porque cada compasso, essa peça aqui eles chamam de compasso. O nosso quebrou um e tem uma molinha aqui, uma fita, uma bola de fita que é de aço inox e você não acha em lugar nenhum, nem para fazer, nem para comprar. E cada compasso desse aqui, eu paguei nesse aqui inclusive, 15 euros. Então dá uma olhada em todas as suas janelas, em todos os seus stores, que eles chamam de store, se essas molas, se esses compassos estão funcionando, tá? Porque isso pode custar um pouquinho mais. E às vezes o problema não é nem o preço, né? Porque vai 15 euros, mas se você estiver no verão e não conseguir, durante uma viagem, não conseguir abrir uma das janelas, você vai passar muito calor aqui dentro. Então, meus amigos, resumão disso tudo seja mais detalhista na compra do seu motorhome. Faça a compra sem pressa. Se você puder levar um amigo que tenha mais conhecimento em motor, em carro, em suspensão, leve. Se você tiver um amigo que conheça motorhome, que saiba o que pode dar problema ou não no motorhome, leve. Teste todas as tomadas, tem várias tomadas internas, teste essas tomadas para saber se elas estão funcionando, peça para testar as bombas, peça para testar o fogão, a geladeira, as torneiras, o chuveiro do motorhome, as fechaduras, as portas, as fechaduras externas, as fechaduras da água, as fechaduras do gás, os acessórios todos que você está comprando que estão dentro do motorhome, porque isso pode fazer uma grande diferença depois para comprar essas peças em separado. Muitas vezes quem está vendendo esse motorhome é de uma loja, ou ele está envolvido no meio e tem condição de colocar essas peças de uma forma mais econômica e pode ajudar você na sua viagem. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que esse conteúdo acrescente alguma coisa aí na sua aquisição de um motorhome, se você está pensando em comprar um motorhome ou uma autocaravana ou uma caravana. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seu like, não para baixo, para cima. Deixa seu gostei, se subscreva no canal e deixa seu comentário, veja se faltou
falar alguma coisa, deixa no seu comentário aí para que as outras pessoas que estejam assistindo o vídeo leiam o seu comentário e também escutem e leiam a sua sugestão. Um beijão, um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.